Vou agora apresentar a função exponencial e a função logarítmica. Eu vou começar por mostrar a expressão analítica de cada uma delas e o respectivo gráfico. Vou fazer em paralelo, vou apresentar aqui as duas funções em paralelo porque elas são inversas uma da outra e então é importante tirarmos já algumas comparações, algumas conclusões relativamente ao facto de elas serem inversas, ok? Principalmente uma conclusão que vamos tirar aqui no final do vídeo que é muito importante. Portanto, não deixem de ver o vídeo até ao fim, porque eu diria que a parte mais importante é o que vamos concluir aqui no fim, ok? Bom, relativamente então à expressão analítica, reparem, f de x igual a a elevado a x. Uma função exponencial é uma função dada por uma potência, onde a variável figura no expoente. Função exponencial, variável no expoente, ok? Temos então uma base e um expoente. A base, que eu aqui designei por a, será um valor constante na função, que poderá assumir determinados valores. Vamos já ver daqui a pouco. E temos então assim uma função exponencial. A sua inversa, portanto, a função inversa de uma função exponencial é então uma função logarítmica. É a função log, reparem, L-O-G. Poderemos ler da seguinte forma: logaritmo de x na base a. Ok? A leitura pode ser esta, não digo que não se possa ler de outra forma, mas esta parece-me bastante intuitiva. Logaritmo de x na base a. Reparem que um logaritmo tem então também uma base, que se escreve aqui na parte inferior do log, ok? E é claro que para estarmos a falar de funções inversas, a base terá de ser a mesma. Por exemplo, vamos escrever aqui f de x igual a 5 elevado a x. A função inversa desta, vamos chamar então g de x, será logaritmo de x na base 5, ok? Se eu aqui representasse, se a minha base aqui fosse outro número, aqui para ter a função inversa também teria que ser a mesma base, não é? Já agora aproveito para chamar aqui a atenção de uma situação que esta é uma questão de escrita. Reparem, num exercício um pouco mais longo, onde estamos a escrever muitas vezes este logaritmo de x na base 5, por uma questão de falta de atenção ou, portanto, pressa, qualquer coisa que pode acontecer, nós começamos a escrever esta igualdade. O 5 pode começar a fugir para a frente do logaritmo e às tantas, lá mais à frente já estamos a escrever esta situação e nem nos apercebemos, ok? E isto são situações distintas, não tem nada a ver, ok? Isto é diferente disto. Só quero chamar a atenção para não, portanto, terem algum rigor ao escrever para não se verificar uma situação destas, ok? Bom, temos então a expressão analítica de cada uma destas funções, função exponencial, função logarítmica. Vamos agora analisar o gráfico de cada uma delas. Vou começar aqui pelo gráfico da função exponencial com a maior do que 1, porque se o a for menor que 1, teremos depois aqui outro gráfico, ok? Bom, mas se a base da função exponencial for superior a 1, então temos um gráfico com este aspecto, ok? Poderão utilizar aí a calculadora para fazer alguns gráficos deste tipo. Iremos obter sempre um gráfico deste género, onde, por acaso, o meu gráfico tem aqui uma imperfeição que eu vou agora corrigir, ok? Vou dar ênfase a isto. Vou marcar então a cor laranja, o gráfico. E a imperfeição estava aqui deste lado, porque um gráfico da função exponencial com a maior do que 1 aproxima-se cada vez mais deste eixo horizontal à medida que o x avança ali para menos infinito, ok? Portanto, o gráfico da função exponencial está cada vez mais próximo. Nunca lá chega, é verdade, mas está cada vez mais próximo. Portanto, é uma assíntota horizontal que nós aqui temos, ok? Bom, estamos também a ver que o gráfico da função exponencial, uma função exponencial que não foi transformada, ok? Que não sofreu nenhuma translação, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, passará sempre aqui no valor 1. Isto porque, reparem, se eu for esta função exponencial e disser que o x é 0, porque neste ponto o x é 0, o que a função me vai responder é, ok, então o f de 0 dá 1, porque a elevado a 0 dá 1, qualquer número elevado a 0 dá 1, ok? Portanto, passará sempre aqui no valor 1. Vamos então ver o gráfico da função inversa desta, ok? E nós já sabemos, portanto, por relação de inversa, os gráficos são simétricos relativamente a esta reta. Eu posso até fazer aqui a reta y igual a x. Isto acontece em qualquer função inversa, ok? Os gráficos de duas funções inversas é sempre simétrico relativamente a esta reta, ok? Então vamos obter este gráfico, o gráfico da função logaritmo de x na base a. Reparem que é então simétrico relativamente a esta reta, ok? Temos aqui a reta y igual a x. Se nós dobrarmos a folha nesta reta, os gráficos iriam coincidir, não é? Eu vou então também aqui marcar a cor laranja, porque este gráfico também se aproxima cada vez mais
deste eixo, ok? Agora é do eixo vertical, mas é uma função que está cada vez mais próxima, nunca lhe toca, também é verdade, à medida que o x se aproxima aqui de 0 mais, o gráfico vai lá para menos infinito, mas nunca toca no eixo, ok? Temos então aqui uma assinta vertical e poderemos então verificar que eles são simétricos relativamente aqui à reta y igual a x. Bom, se por acaso a base do nosso exponencial for menor do que 1, e aproveito então para reforçar a ideia e completar a informação, a base de um exponencial e também de um logaritmo terá de ser um número positivo e diferente de 1, ok? Poderá ser inferior a 1, pode sim senhor, pode estar entre 0 e 1, não pode ser 0, não pode ser 1 e a partir daí poderá ser qualquer valor, ok? Valores negativos está fora de questão. Portanto, este A, se assumir um valor entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial passará também aqui no valor 1, terá também a assinta horizontal, mas já é decrescente, ok? Este é um gráfico decrescente, este é um gráfico crescente. Bom, por sua vez, o gráfico da função inversa, eu vou também fazer aqui a reta para identificarmos a simetria aqui relativamente à reta y igual a x, porque eu agora vou fazer o gráfico da função inversa desta, que é então a função logaritmo de x na base a com a entre 0 e 1, ok? Então, existe então esta simetria, ok? Relativamente à reta y igual a x. Eu vou também marcar ali o gráfico a cor laranja, já agora. Ficamos então com este gráfico da função logarítmica, caso a base esteja entre 0 e 1, ok? Bom, o que poderemos estudar também nestes gráficos, poderemos falar a título também de curiosidade, e porque as funções inversas também verificam isso, é o domínios e contradomínios. Por exemplo, nestas funções exponenciais nós temos que o domínio, em qualquer uma delas, o domínio é R, não é? O domínio vê-se no eixo do x e nós conseguimos ver que existe sempre função no eixo do x, tanto nesta como nesta, não é? O domínio é R. Já o contradomínio é visto então no eixo do y e nós vemos que estas funções, tendo então aqui esta assinta, elas nunca chegam a este eixo, só existem para valores positivos do eixo do y e, portanto, o domínio é R+, ok? Já o domínio da função logarítmica, reparem, a função logaritmo de x só existe para valores positivos do eixo do x, logo o domínio é R+. E o contradomínio desta função logarítmica, tanto de uma como de outra? O contradomínio vê-se no eixo dos y e nós verificamos que de menos infinito até mais infinito temos sempre função no eixo dos y, portanto o contradomínio será R, ok? Realmente também do 11º ano, quando estudamos funções inversas, nós vimos que o domínio de uma função é igual ao contradomínio da inversa e o contradomínio de uma função é igual ao domínio da inversa, também aqui se verifica, ok? Bom, eu vou então apagar agora, isto foi apenas então para dar uma introdução à expressão analítica e ao gráfico da função exponencial e logarítmica. Vamos então falar agora de algo bastante importante. E porquê? Porque é um resultado que será a base de muito que se vai fazer daqui para a frente no estudo destas funções, nomeadamente na resolução, por exemplo, de equações com exponenciais e logarítmicas. A resolução de equações vai partir muito desta base, ok? Tal como a demonstração de muitas fórmulas que vamos ter que trabalhar com estas funções. E, portanto, torna-se bastante relevante entender este conceito. Digamos que são duas igualdades que eu vou aqui escrever muito importantes e depois de as tentarmos perceber, poderemos aplicá-las à vontade, ok? Eu vou então, antes de avançar para essas duas igualdades que vou aqui falar, que resultam então do facto de termos aqui funções inversas, vou dar um exemplo com algo que já conhecemos, algo já conhecido para abrir um pouco, para preparar terreno, não é? Então vou falar aqui de duas situações. A primeira situação é esta. Se eu tiver, então, esta operação 2x, ou esta função, a função 2x, o 2 está a multiplicar pelo x. O que é que acontece se eu aplicar aqui a esta função 2x a sua função inversa? Eu aqui posso falar de função inversa ou de operação inversa. Para não estar aqui muito com a notação de função inversa e de função composta, vou tentar ser intuitivo e falar da operação inversa do vezes, ok? Se eu aplicar então aqui esta função, a operação inversa do vezes, que é dividir pelo mesmo número, não é? Dividir por 2, o que é que eu vou obter? Eu vou obter a função identidade x.
Bom, porque o que eu fiz aqui no fundo foi a composição de funções inversas. Eu fiz a função composta de duas funções inversas. E quando isso acontece, quando fazemos a função composta de duas funções inversas, obtemos sempre a função identidade. Ok? Eu vou dar aqui um outro exemplo também intuitivo, sem escrever, sem utilizar muita notação de inversa e de função composta. É daí que resulta, mas o que eu pretendo é que percebam o conceito. Ok? Vamos supor que tinha esta função x mais 2. Agora estou a adicionar. Se eu aplicar aqui a função inversa desta, a função composta, eu iria ficar com x mais 2 menos 2. Porque a operação inversa da adição será a subtração, não é? E isto iria dar também x. Lá está, dá a função identidade. Bom, este é um resultado que talvez não se lembrem, mas por isso é que eu estou a relembrar, que quando fazemos a composição de funções inversas, quando fazemos a função composta de funções inversas, o que obtemos é sempre a função identidade x. Então é o que eu vou fazer aqui à função exponencial e à função logarítmica, ok? Eu vou então colocar aqui uma função, pode ser primeiro, por exemplo, a função exponencial, a elevado a x. E agora, a esta função, vou aplicar a função inversa dela. Bom, como é que nós aplicamos aqui a função inversa da função exponencial? Já sabemos que a função inversa é logaritmo de x na base a. Então, para aplicar aqui a esta função, a função inversa, eu vou colocar esta função no lugar da variável da sua função inversa. Então, irei ficar com uma situação destas, logaritmo de a elevado a x na base a. Reparem que a base tem que ser a mesma para estar a falar de função inversa, não é? E, portanto, o que eu fiz foi colocar a função que eu tinha no x, na variável da sua função inversa. Ora, por definição de composição de funções, nós sabemos que isto é igual à função identidade, ok? E, portanto, o resultado é direto do facto de serem funções inversas. Não precisam de outra justificação. Eu estive aqui a tentar explicar que isto resulta da composição de funções inversas, é verdade, mas não precisam dessa justificação toda. Basta, esta igualdade pode ser utilizada e vai servir como axioma, digamos. Poderemos sempre chamar esta igualdade e para isso basta dizer que resulta diretamente do facto de termos funções inversas. Reparem que as funções inversas anulam-se uma à outra, digamos. Eu tinha o exponencial de base A, o logaritmo de base A anulou o exponencial e ficamos com a função identidade. Ok? Bom, o mesmo acontece se eu tiver, por exemplo, uma função, esta função logaritmo de x na base A. Então, se eu aplicar aqui a função inversa a esta função, eu vou fazer o mesmo, vou colocar esta função na variável da sua função inversa. Então, irei ficar com isto, não é? A elevado a logaritmo de x na base A. Bom, e isto dá, por definição de composição de funções inversas, irá dar a função identidade também, ok? Bom, o que eu queria então deixar bem claro é que estas duas igualdades são então a base de trabalho para resolver, por exemplo, equações com exponenciais e logaritmos. Poderemos aplicar então estas duas igualdades, elas são verdadeiras pelo simples facto, e poderão justificar assim, de estamos perante funções inversas. Reparem também aqui neste exponencial, a função exponencial anulou a sua inversa na mesma base, não é? E ficamos então só com o x. Estas duas igualdades irão funcionar então agora como duas fórmulas, que servirão para justificar outras fórmulas que irão aparecer, ok? À imagem do que acontecia em probabilidades com os axiomas e os teoremas, ok? Bom, ficamos então por aqui. Registrem muito bem estas duas igualdades que acabamos de obter, reflitam um pouco sobre elas e então até uma próxima!